Você já foi rejeitado por alguém e passou dias tentando entender o que fez de errado, revendo conversas e esperando uma resposta que talvez nunca viesse? Olha, quando você para de insistir e deixa o silêncio acontecer, algo começa a mudar. Não necessariamente na outra pessoa, mas na forma como você enxerga toda a situação. Talvez a rejeição esteja revelando uma verdade que você não queria perceber sobre sua necessidade de aprovação, seu controle emocional e sua dificuldade de aceitar o que não depende de você. Neste vídeo, vamos olhar para essa dor pela perspectiva do estoicismo e entender como transformar o silêncio em clareza, disciplina e força interior. Número 7. A rejeição faz você procurar respostas fora. Quando alguém rejeita você, a primeira reação costuma ser procurar uma explicação. O que eu fiz? Onde eu errei? Por que essa pessoa não me escolheu? Será que eu deveria ter agido diferente? E algumas dessas perguntas podem até ser úteis. O problema começa quando você transforma essas perguntas em uma prisão. Você passa horas tentando entrar na cabeça de outra pessoa, analisa cada mensagem, observa cada curtida, relembra cada conversa, procura sinais onde talvez não exista nenhum. E sem perceber, entrega a sua paz para alguém que nem está pensando naquilo naquele momento. Isso é mais comum do que parece. Imagine uma pessoa chamada Rafael. Ele se aproximou de alguém, criou expectativas e depois de algum tempo, ouviu que aquela relação não iria continuar. No começo, ele tentou conversar. Depois tentou explicar seus sentimentos. Depois mandou mais uma mensagem. E depois outra. Não porque tivesse algo novo para dizer, mas porque queria mudar o resultado. Até que percebeu uma coisa simples. Ele não estava mais tentando conversar. Estava tentando controlar uma decisão que não pertencia a ele. Então decidiu ficar em silêncio. Nos primeiros dias foi difícil. O silêncio parecia uma derrota. Parecia que ele estava perdendo aquela pessoa. Mas, com o passar do tempo, percebeu algo muito mais importante. Ele estava começando a se encontrar novamente. Essa é uma das primeiras lições do estoicismo. Você precisa aprender a separar aquilo que depende de você daquilo que não depende. Número 6. O que a rejeição pode revelar sobre sua necessidade de aprovação. Existe uma parte dolorosa da rejeição que quase ninguém fala. Às vezes, não estamos sofrendo apenas porque perdemos alguém. Estamos sofrendo porque aquela pessoa não confirmou a imagem que queríamos ter de nós mesmos. Se alguém escolhe você, você se sente desejado. Se alguém rejeita você, pode surgir a sensação de que você vale menos. E aí está o perigo. Porque o seu valor começa a depender da opinião de outra pessoa. Hoje ela aprova. Você está bem. Amanhã ela rejeita. Você se sente pequeno. Depois alguém elogia. Você melhora. Depois alguém ignora. Você desaba novamente. Isso é viver emocionalmente nas mãos dos outros. Os estoicos entendiam que uma vida assim nunca poderia ser realmente livre. Você não consegue controlar o que as pessoas pensam. Não consegue controlar quem escolhem. Não consegue controlar se vão reconhecer seus esforços. Mas pode controlar o caráter que demonstra diante dessas situações. Pode escolher agir com dignidade. Pode escolher não implorar por atenção. Pode escolher não abandonar seus princípios apenas para ser aceito. E isso não significa se tornar frio. Significa parar de transformar a opinião alheia em medida do seu valor. Número 5. Quando você para de reagir, começa a enxergar. Olha, quando estamos emocionalmente envolvidos, nossa visão fica estreita. Vemos apenas aquilo que queremos que aconteça. A rejeição dói e, por causa da dor, tentamos encontrar uma saída rápida. Queremos mandar uma mensagem. Queremos esclarecer. Queremos convencer. Queremos saber o motivo. Mas quando você se afasta um pouco, começa a perceber coisas que antes estavam escondidas pela emoção. Talvez aquela relação fosse desequilibrada. Talvez você estivesse sempre iniciando as conversas. Talvez estivesse aceitando menos do que merecia. Talvez estivesse tentando conquistar alguém que nunca demonstrou o mesmo interesse. Talvez você estivesse confundindo insistência com amor. E essa percepção pode doer mais do que a própria rejeição. Porque agora você não está apenas perdendo uma pessoa.
está descobrindo uma verdade sobre a situação. Mas essa verdade também pode ser libertadora. É como sair de um quarto escuro e abrir a janela. A luz incomoda os olhos no começo, mas você finalmente consegue enxergar. Número 4. Não confunda indiferença com força. Depois de uma rejeição, é comum pensar que ficar frio é a melhor maneira de se proteger. Mas existe uma grande diferença entre ter autocontrole e fingir que não sente nada. Você não precisa apagar seus sentimentos para ser forte, porque sentir tristeza, saudade ou frustração não faz de você uma pessoa fraca. O verdadeiro problema começa quando a emoção passa a decidir suas atitudes. Você sente saudade e manda uma mensagem no impulso. Sente medo de perder alguém e começa a insistir. Sente raiva e fala coisas que depois gostaria de retirar. Sente necessidade de aprovação e muda quem você é para tentar agradar. É aí que você perde o controle. O estoicismo ensina algo muito mais profundo. Você não precisa controlar o que sente, mas precisa aprender a controlar o que faz com aquilo que sente. Imagine suas emoções como ondas no mar. Algumas serão pequenas, outras serão fortes e inesperadas. Você não consegue impedir uma onda de aparecer, mas pode aprender a não entrar no mar justamente quando ela está mais perigosa. O mesmo acontece com a rejeição. Nos primeiros momentos, sua mente pode querer respostas imediatas. Você pode sentir vontade de explicar tudo, pedir outra chance ou descobrir o motivo daquela decisão. Mas nem toda vontade precisa virar atitude. Às vezes, a maior demonstração de autocontrole é simplesmente esperar a emoção baixar. Isso não é indiferença, é maturidade. Você pode se importar com alguém e ainda respeitar a decisão dessa pessoa. Pode sentir saudade e mesmo assim continuar sua vida. Pode desejar que as coisas fossem diferentes, sem passar o dia lutando contra aquilo que aconteceu. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis de entender. Aceitar uma realidade não significa aprová-la. Significa parar de gastar sua energia tentando transformar algo que, naquele momento, não depende de você. Quando você entende isso, o silêncio deixa de parecer uma punição e começa a parecer espaço para respirar. Você para de pensar em como fazer alguém mudar de ideia e começa a pensar em como recuperar sua própria direção. E aqui está o que quase ninguém percebe. Quando você deixa de reagir automaticamente, começa a descobrir quanto da sua dor vinha da própria reação. Número 3. A dor também pode ser um treino. A dor da rejeição não precisa ser escondida, porque fingir que não dói não faz você mais forte. Quando alguém vai embora, quando você percebe que não era escolhido, ou quando uma relação termina de uma forma que você não esperava, é normal sentir tristeza, raiva e até confusão. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você atravessa esse momento. O que essa dor está tentando me mostrar? Talvez ela esteja mostrando que você estava colocando sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Talvez esteja revelando uma necessidade de aprovação que você nunca tinha percebido. Talvez esteja ensinando que insistir nem sempre significa amar e que aceitar uma decisão também pode ser uma forma de respeito. Pense na dor como um treino para a sua mente. Quando você enfrenta uma situação difícil, sem fugir imediatamente para distrações, começa a desenvolver resistência emocional. Você aprende a ficar em silêncio, sem precisar preencher cada espaço com mensagens ou explicações. Aprende a esperar antes de reagir. Aprende a sentir uma emoção sem obedecer a ela. E isso é disciplina. Os estoicos não prometiam uma vida sem sofrimento, porque sabiam que isso seria impossível. O que eles buscavam era uma pessoa capaz de atravessar momentos difíceis sem perder o controle de si mesma. Talvez você não consiga escolher o que aconteceu, mas pode escolher o que fará depois disso. Pode usar essa experiência para conhecer melhor seus limites, corrigir seus erros e fortalecer sua própria vida. A dor não precisa virar amargura. Ela pode virar consciência. E quando você começa a enxergar dessa maneira, percebe que algumas experiências difíceis não vieram apenas para machucar você, mas também para mostrar onde precisava crescer. Número 2. Você não precisa corrigir a opinião que alguém tem de você.
Uma das coisas mais difíceis depois de uma rejeição é aceitar que alguém pode ter uma visão sobre você que não corresponde àquilo que você pensa de si mesmo. Você pode saber que tentou fazer o melhor, mas ainda assim alguém pode enxergar você de outra maneira. E isso pode despertar uma vontade enorme de explicar, justificar cada atitude e provar que a pessoa está errada. Mas pare por um instante e pense: será que você realmente precisa convencer alguém sobre quem você é? Você pode esclarecer um mal-entendido, pedir desculpas quando erra e aprender com seus próprios defeitos, mas não pode controlar a opinião de outra pessoa. E quanto mais você tenta controlar isso, mais entrega sua paz para algo que não depende de você. O estoicismo ensina justamente essa separação. Existem coisas que pertencem às suas escolhas e existem coisas que pertencem aos outros. A opinião alheia pertence aos outros. Você pode agir com respeito, honestidade e dignidade, mas não pode decidir como alguém vai interpretar suas atitudes. Talvez essa pessoa nunca reconheça seu esforço. E isso não significa que ele não teve valor. Talvez alguém conte uma versão diferente da história. E você ainda assim não precise correr para corrigir tudo. Isso não é fraqueza nem orgulho. É entender que sua energia é limitada e precisa ser usada com sabedoria. Pense em uma pessoa que passa o dia tentando limpar um espelho que pertence a outra pessoa. Por mais que ela limpe, nunca terá controle sobre o reflexo que o outro decide enxergar. Da mesma forma, você pode cuidar das suas ações, mas não controlar o olhar de quem observa. Quando entende isso, o silêncio deixa de ser uma tentativa de causar algum efeito e passa a ser uma escolha de paz. Você não precisa convencer ninguém a reconhecer seu valor para continuar vivendo com dignidade. No fim, seu maior compromisso não é controlar a opinião dos outros, mas construir um caráter do qual você mesmo possa se orgulhar. Número 1. O silêncio pode mostrar o que você estava evitando. Talvez essa seja a parte mais profunda de tudo isso. Às vezes, o silêncio não revela nada sobre a outra pessoa, mas revela muito sobre você. Quando você para de mandar mensagens, percebe quanto da sua atenção estava presa naquela pessoa. Quando deixa de procurar respostas, começa a ouvir pensamentos que antes eram abafados pela ansiedade. Talvez você descubra que não sentia apenas saudade, mas medo de ficar sozinho. Talvez perceba que estava buscando na aprovação de alguém uma segurança que deveria construir dentro de si. E essa descoberta pode doer, porque é muito mais fácil culpar uma pessoa do que olhar para os próprios padrões. Mas é justamente aqui que o estoicismo muda tudo. Em vez de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo, você começa a perguntar o que isso está me ensinando. O silêncio funciona como uma janela aberta em uma sala que estava cheia de barulho. No começo você pode estranhar a quietude, mas depois começa a enxergar aquilo que estava escondido. Você percebe onde exagerou, onde insistiu demais, onde ignorou os sinais e onde deixou a opinião de alguém controlar seu estado emocional. Isso não significa colocar toda a culpa em você, porque rejeições nem sempre acontecem por causa de um erro seu. Às vezes, simplesmente não existe reciprocidade, e isso faz parte da vida. A grande lição está em aceitar esse fato sem transformar a rejeição em uma sentença sobre quem você é. Quando você consegue fazer isso, começa a recuperar sua liberdade. Você já não precisa de uma mensagem para se sentir em paz, nem de uma mudança de comportamento para acreditar que tem valor. Você começa a entender que algumas respostas não chegam através de palavras, mas através do tempo e da distância. E talvez seja justamente nesse silêncio que você perceba algo que estava procurando do lado de fora. A capacidade de ficar bem sem precisar controlar o que outra pessoa pensa, sente ou decide. No fim, o silêncio não precisa trazer alguém de volta para ter valor. Basta trazer você de volta para si mesmo. Talvez você tenha entrado neste vídeo tentando entender a rejeição, mas talvez a pergunta mais importante seja o que ela revelou sobre você. Nem tudo que acontece precisa ser consertado, explicado ou controlado. Às vezes, o silêncio
é apenas o espaço que você precisava para enxergar com mais clareza. Você não controla quem fica, quem parte ou o que alguém pensa sobre você, mas controla a maneira como escolhe seguir depois disso. Não transforme uma rejeição em uma prova de que você não é suficiente. Use esse momento para fortalecer sua disciplina, seu autocontrole e sua paz. Agora eu quero saber o que o silêncio depois de uma rejeição revelou sobre você. Comente sua resposta aqui embaixo, porque sua experiência pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe o like e se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo e força interior.